Poucos livros falam sobre Cerro León, mas quem passou por ali jamais esqueceu. Um combate quase apagado da história, onde homens exaustos lutaram não apenas contra o inimigo, mas contra a fome, o medo e o abandono. Se você gosta de histórias reais da Guerra do Paraguai, daquelas que os livros de história quase não contam, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo esses episódios esquecidos da nossa história. O combate de Cerro León aconteceu em meados de 1869, na fase final e mais brutal da Guerra do Paraguai. Nesse ponto, o conflito já não era mais uma guerra convencional, com grandes exércitos se enfrentando em campos de batalha. Havia se transformado em uma caçada humana. Após a queda de Assunção, a capital do Paraguai, o presidente Francisco Solano Lopes deu início à chamada Campanha das Cordilheiras. Ele levou o que restava do exército paraguaio para o interior do país. Uma região de serras, matas fechadas e rios sinuosos. A ideia era continuar a luta, usando o terreno a seu favor para desgastar as tropas da Tríplice Aliança. E é nesse cenário que surge Cerro León. Não imagine uma grande fortaleza com muralhas e canhões. Cerro León era um ponto estratégico natural, um conjunto de colinas, mata densa e trilhas estreitas. Para um exército em retirada, era o local perfeito para organizar uma emboscada, para surpreender o inimigo e ganhar tempo. Mas ao mesmo tempo, era uma armadilha. Se você ficasse encurralado ali, não teria para onde fugir. Para entender a tensão daquele momento, a gente precisa olhar para os personagens dessa história. Do lado paraguaio, tínhamos Francisco Solano Lopes, o presidente e comandante supremo, cada vez mais isolado e determinado a lutar até o fim. Ao seu lado estava o general Bernardino Cabilaro, um dos líderes mais leais e ativos da resistência, que comandava o que restava das tropas. Mas que tropas eram essas? A realidade era dura. Eram veteranos feridos e debilitados, muitos deles com doenças e, junto a eles, uma força improvisada. Senhores de idade, adolescentes que mal conseguiam segurar uma arma, e camponeses que foram recrutados à força, armados com espingardas velhas, facões e o que mais conseguissem encontrar. Era um exército movido pelo desespero. Do outro lado, vinham as forças da Tríplice Aliança, formadas principalmente por tropas brasileiras, lideradas por oficiais experientes e já cansados de uma guerra que parecia não ter fim. Eles contavam com o apoio de contingentes argentinos e uruguaios, além de batedores e unidades de reconhecimento que tentavam mapear aquele terreno desconhecido e traiçoeiro. As tropas aliadas avançavam lentamente, com muita dificuldade. Elas dependiam de informantes locais, desertores paraguaios que trocavam de lado em busca de comida ou simplesmente para sobreviver, e de trilhas que eram abertas na marra, à base de facão, no meio da mata fechada. Quando os primeiros destacamentos aliados chegaram perto de Cerro León, o que eles encontraram foi um silêncio absoluto, um silêncio pesado, que causava arrepios. Não havia movimento, não havia som de tropas se preparando, nada. Era como se o lugar estivesse completamente abandonado. Mas não estava. Os paraguaios, mesmo em menor número e mal equipados, usaram a sua maior vantagem: o conhecimento do terreno. Eles se esconderam, camuflados pela vegetação densa, e esperaram. Relatos indicam que eles aguardaram o momento exato, o momento em que as tropas aliadas estivessem no ponto mais vulnerável da trilha. O ataque começou de forma traiçoeira. Primeiro, tiros isolados, vindos de todos os lados, confundindo os soldados da aliança. E logo em seguida, um fogo cerrado. Imagina a cena: você está caminhando por uma trilha estreita, cercado por uma mata que parece impenetrável. E de repente, tiros começam a zunir perto do seu ouvido, mas você não consegue ver de onde eles vêm. Existe um relato não oficial, contado por soldados brasileiros, que descreve a sensação de ser observado por fantasmas. Os tiros vinham de direções invisíveis, de cima das colinas, de trás das árvores.
O pânico se instalou rapidamente. Quando o combate se intensificou, Cerro León se transformou num verdadeiro inferno. A fumaça dos disparos se misturou com a poeira vermelha do solo, levantada pelo movimento desesperado dos soldados. Os gritos de dor e de comando ecoavam entre os morros, criando uma confusão sonora terrível. Em certo momento, para tentar expulsar os paraguaios de suas posições escondidas, as tropas aliadas começaram a atear fogo na vegetação. A mata seca pegou fogo rapidamente, e as chamas e a fumaça tornaram a situação ainda mais caótica e sufocante. Agora, não era apenas uma luta contra o inimigo, mas também contra o fogo. É muito difícil falar em números exatos para esse combate. Os registros são imprecisos, mas estima-se que do lado paraguaio havia entre 800 e 1.200 combatentes. Do lado aliado, cerca de 2.000 homens. As baixas também são uma incógnita, mas as estimativas sugerem que os paraguaios tiveram entre 300 a 500 mortos e feridos, enquanto as perdas aliadas ficaram entre 100 e 200. Mas a verdade é que esses números são apenas uma suposição. Muitos corpos nunca foram encontrados, nunca foram contados. Ficaram para trás, na mata, consumidos pelo tempo. Além dos números frios da batalha, existem as histórias não oficiais, aquelas que raramente entram nos livros, mas que nos mostram o lado humano e trágico do combate. Relatos falam de homens com mais de 50 a 60 anos, verdadeiros avós, lutando na linha de frente com espingardas antigas que mal funcionavam, ou apenas com facões. Eles não estavam ali por ideologia, mas para defender suas famílias, suas terras, o pouco que lhes restava, e talvez a parte mais chocante seja a presença de adolescentes no campo de batalha. Há registros orais de jovens de 13, 14, 15 anos, sendo enviados para segurar posições estratégicas por algumas horas. A missão deles não era vencer, era simplesmente morrer para ganhar tempo, para permitir que o restante das tropas e os civis que os acompanhavam pudessem recuar para um lugar mais seguro. Eles eram sacrifícios e as mulheres? Elas não estavam na linha de frente, atirando, mas estavam perigosamente próximas ao combate. Elas eram as residentas, mulheres que acompanhavam o exército, levando água para os soldados, pólvora para recarregar as armas, e principalmente cuidando dos feridos. Muitas delas morreram ali mesmo, atingidas por balas perdidas ou estilhaços de granadas. Elas também eram combatentes, à sua maneira. Outro ponto sombrio dessa história são as acusações de execuções sumárias. Fontes paraguaias afirmam que as tropas aliadas, tomadas pela fúria do combate e pela brutalidade da guerra, fuzilaram prisioneiros que estavam feridos e não podiam mais lutar. Infelizmente, esse tipo de atrocidade se tornou comum nos meses finais do conflito. Quando a linha entre o que é uma guerra e o que é um massacre ficou muito tênue. Em meio a todo esse caos, a liderança paraguaia percebeu o óbvio. Eles não poderiam sustentar a posição em Cerro León. A resistência foi heróica, mas suicida. A ordem, então, foi de retirada. Mas não foi uma retirada organizada. Cerro León não foi perdido em um único momento. Foi abandonado aos poucos. Pequenos grupos de soldados se desprendiam da luta e simplesmente desapareciam pela mata, tentando encontrar um caminho para a próxima serra, o próximo ponto de encontro. Para muitos, a batalha não terminou ali. A fuga pela mata era, em si, uma nova batalha. Muitos morreram de fome dias depois vagando perdidos. Outros sucumbiram a doenças como cólera e malária. E muitos, simplesmente, nunca mais foram vistos. Desapareceram na imensidão da paisagem paraguaia. Entre os sobreviventes, corria um ditado sombrio que resumia o destino daquele combate. Quem ficou em Cerro León ficou para sempre. Militarmente falando, Cerro León foi um combate de média escala. Não foi uma batalha decisiva como Riachuelo ou Tuiuti, mas, historicamente, seu significado é gigante. Ele simboliza o colapso final do exército paraguaio, que já não tinha mais condições de lutar uma guerra convencional. Simboliza a transformação da guerra em uma política de extermínio, onde o objetivo não era mais derrotar, mas aniquilar o inimigo. E, acima de tudo, simboliza o desespero final de uma nação inteira, cercada e lutando por sua própria sobrevivência. Cerro León é um dos muitos combates dessa guerra que não ganharam monumentos,
não renderam medalhas e não têm uma memória oficial. É uma cicatriz silenciosa na história. Hoje, se você fosse até a região de Cerro León, o que encontraria? Provavelmente apenas mata fechada, algumas trilhas esquecidas e um silêncio profundo. Um silêncio que esconde muita dor. Mas sob aquela terra, sob aquelas árvores, estão as histórias que nunca entraram nos livros. Estão os homens que nunca tiveram uma sepultura digna. E está a memória de uma guerra que foi longe demais, deixando um rastro de destruição que marcou gerações. Se você acredita que esses episódios esquecidos da nossa história precisam ser contados, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. E escreva aqui nos comentários: você já tinha ouvido falar do combate de Cerro León? Se inscreva no canal, porque aqui a história não é apenas resumida, ela é vivida. Muito obrigado por assistir e até a próxima.